Olá! Quais são as 5 dimensões da saúde, hein? Quais são? Física, mental, emocional, sistêmica e energética. A Lucilene está assim, fale sobre caráter rígido. Módulo 4 tem um monte de coisa sobre caráter rígido. A questão é o que especificamente você quer saber sobre o caráter rígido. Ele surge o trauma que dá origem ao caráter rígido, tem a ver com a fase edípica, fase genital, que vai dos 3 aos 5 anos. Alguns autores colocam dos 3 aos 7, tá? Mas é a fase onde a criança entra em contato com sexo masculino e feminino. Sabe, eu tenho, você não tem. Isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. É onde a criança começa a identificar essa dinâmica. E o caráter rígido aparece quando tem um trauma. E esse trauma geralmente é o quê? Quando a criança entra numa função que deveria ser uma função dos adultos. Como assim, Fernando? Não entendi nada. Simples. A mãe elege o filho como o homenzinho dela. Gruda no filho e se afasta do marido. O pai gruda na filha e se afasta da mulher. Então, o que está acontecendo? Tem uma carga tipo de namoro, sedução, de ser o homenzinho, a mulherzinha perfeita para papai e mamãe. Isso aí cria um problema enorme. Isso aqui é uma relação triangular. As pessoas acham bonitinho, posta no Facebook dando beijinho, aquelas coisas mais malucas do mundo. Se soubesse as consequências que isso vai ter no futuro, não fariam isso. Mas e é exatamente esse tipo de trauma que gera o caráter rígido. E o caráter rígido ele tem tendência à triangulação. Por quê? Porque ele não consegue juntar pai e mãe dentro dele. Ele fica ou pai ou mãe. Não é pai e mãe, é pai ou mãe. Então é um triângulo. Se eu fico com a minha mãe, excluo o meu pai. Se eu fico com o meu pai, excluo a minha mãe. Se os meus pais são juntos, eu fico excluído, porque eu não existo. Então sempre tem uma exclusão. Então, numa relação triangular, sempre com exclusão. E a tendência é, meu coração fica com um, a minha sexualidade fica com outro. Então, por exemplo, eu caso, a minha mulher é a mãe dos meus filhos, tá? Essa aqui, ok, lindo, maravilhoso. Só que a sexualidade tem que ser fora de casa. Dentro de casa não tem sexualidade fora. Então, a mulher que eu tenho dentro de casa não tem sexualidade. Sexualidade é lá fora. E a mulher a mesma coisa. Então, é sempre uma relação triangular. Metade de mim fica com uma mulher, a outra metade fica com a outra. Meu coração para uma, minha sexualidade para outra. Aí fala assim, eu tenho 2 mulheres. Mentira, você tem 2 metades e nunca consegue juntar 2 metades. Tudo que eu falo para homem serve para mulher, é igualzinho, tá? Caráter rígido, tá? Um é fálico narcisista, outra é histérica, mas a dinâmica é semelhante. Então, eu sempre tenho 2 mulheres, porque no fundo eu não sou inteiro, eu sou 2 metades. Quando eu estou com uma, preenche uma parte minha, mas a outra não. Quando eu estou com a outra, preenche a outra parte, mas a primeira fica no vazio. Então eu nunca estou satisfeito com nenhuma delas. Isso é o traço de caráter rígido. Se quiser alguma coisa mais específica, é só colocar. Qual a visão sistêmica sobre traição? Eu estava falando de caráter rígido, né? Caráter rígido sempre tem dinâmicas de relações extraconjugais. Então ele fala assim, tem um amigo traído, preso numa relação por conta dos 2 filhos, um de 12 e outro de 1. Isso é mentira, Tico. Essa história, fui traído, estou preso na relação por causa de filhos, não é não, não é não. Eu sempre falo assim, não acredito no que os clientes falam, isso aí ele está preso na dinâmica dele. É por causa dos filhos. Eu vou falar assim, você gostaria de ser um desses filhos? E falar assim, eu estou aqui, olha filhos, vocês estragaram a minha vida, por sua culpa, não é. A traição é uma coisa completamente diferente. Aliás, tem no YouTube 2 séries que eu montei lá, Coragem de Viver ou Coragem de Saber Mais, que numa dessas séries tem um vídeo específico sobre traição. Eu estava falando do caráter rígido. Essa traição geralmente vem do caráter rígido, porque é aquela história. Eu tenho uma metade aqui e a outra metade lá. Então, cada vez que tem uma relação triangular, você vai ver que tem por base um caráter rígido, sempre. Esse amigo com a mulher dele também, os 2 provavelmente estão nessa dinâmica de caráter rígido. E sabe quem vai entrar nessa dinâmica de rigidez?
também, e provavelmente vai passar por dinâmicas parecidas, esses filhos aí de 12 anos e de 1 ano. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. A questão é que se o casal não está saudável, ele vai passar para frente essa dinâmica para os filhos, que os filhos vão receber qual modelo. E aí na traição, eu vou colocar uma outra coisa muito interessante. Qual é a primeira traição que todo mundo tem? Porque o caráter rígido, aquela criança, já sente a traição. Ali, uma traição profunda, sabia? Porque é uma coisa assim, ó. A primeira traição é aquela infantil. É infantil em relação a mãe e pai. Por exemplo, se a minha mãe chega e fala assim: Fernando, você é o homem perfeito para mim, você é o meu príncipezinho. Ela olha para mim com aquela cara de que, ai, você é o perfeito para mim. Aquela sedução de mãe para filho, aquelas coisas que filho não sabe o que fazer. E aí fica assim, tá, eu sou o homem ideal para ela, o marido dela não presta, eu sou muito melhor que ele, eu sou o perfeito. Só tem um problema, toda noite ela deita na cama com aquele homem e trepa com ele, e eu fico de fora. E aí eu me sinto traído. Eu me sinto traído, que ela diz que me ama, mas no fundo ela vai e trepa com o outro. O que é isso? Traço de caráter rígido, já começa a ter a fonte do caráter rígido. E aí fica assim, eu não abro meu coração para ninguém porque eu fui traído. Quando? Nessa fase. E a dor da traição é profunda para essas crianças, tá? Porque elas sentem uma dor absurda. Absurda. E aí a consequência é fechar o coração. Por isso, quem tem caráter rígido tem uma dificuldade muito grande de abrir o coração para alguém, porque não confia no amor de ninguém. Então, por isso ele tem sérios problemas para relacionamentos afetivos. E está sempre em jogos de competição, para provar que ele é melhor do que o outro. Quem é o outro? Eu tenho que provar que eu sou melhor que o meu pai para minha mãe gostar mais de mim. E aí coloca uma competição entre eu e o meu pai. Ao invés de... Aí eu perco o pai, eu entro numa competição. Como a menina com a mulher, é a mesma coisa. Tudo que eu estou falando para um sexo serve para o outro. É tudo igual, tá? E essas dinâmicas vão acontecendo. Quando ele fala que ele está preso por causa de 2 filhos, não é verdade. Ele está preso porque ele tem traços de caráter que faz com que persista essa dinâmica. E aí ele vai dizer, olha, eu estou aqui por causa de filho, mas não é. Então, essa traição que acontece, a primeira grande traição é na infância, quando os pais deixam de ser pais e trocam de função, põem os filhos na função de namorado e namorada. Péssimo, péssimo. Ele está preso não é por causa dos filhos, ele está preso porque ele não consegue resolver essa história. Porque tem uma prisão antiga que ele está repetindo. E o pior, ele fala assim, a culpa é dos filhos. Não é não, é dele com a mulher dele, eles criaram uma dinâmica doentia e vivem nessa dinâmica doentia. Como é para esses filhos viverem nesse ambiente o dia inteiro? Numa relação que está falida e cheia de problemas. Porque esse ambiente vai influenciar as escolhas de futuro dessas crianças. Então isso não vai fazer bem para ninguém. Ok, Tico? Aqui a Patrícia. Oi, Patrícia, desejando boa noite. Fale um pouco sobre a recaída na drogadicção na visão sistêmica. Eu posso falar em qualquer visão. Recaída na drogadicção é porque não foi resolvido. Ela não foi resolvida, ela só foi aliviado o sintoma. A coisa mais comum é recaída. Por que recai? Porque não resolveu. Só aliviou por um tempo, daqui a pouco começa tudo de novo. Aliás, eu falo muito quando eu vou trabalhar com um casal, uma família que tem drogadicção. Aí aparece uma família, um casal que está passando um monte de problemas com um filho drogadicto. Então, aí eu falo assim, vai chegar um momento, se vocês começarem a ter atitudes mais adequadas, vai chegar um momento em que o filho vai começar a se tornar o filho ideal de vocês. Agora ele vai falar, papai, mamãe, como vocês são maravilhosos, por que eu não vi isso antes? E como ele vai se tornar o filho ideal. E aí vocês vão acreditar que ele melhorou. E eu falo sempre, não acredite que é mentira. Não acredite, é mentira. Ele vai recair. E isso que ele está fazendo é uma coisa simples. Eu estou me montando para ser o filho que você gostaria de ter. Para quê? Para você continuar cuidando de mim. E acreditar que você vai conseguir. Quando
tá para quebrar o vínculo, por exemplo, se vai fazer algo saudável, vai começar a colocar distância. E quando esse filho percebe que está perdendo o controle dos pais, que se apertar mais um pouco, espana e aí os pais caem fora, aí ele entra nessa dinâmica de sedução, de ser o filho ideal. Aí os pais se aproximam e cuidam tudo de novo. Aí a hora que junta e forma o vínculo, começa tudo outra vez, lá vai ele para a droga. E ele não começa do zero, ele começa daqui de onde ele estava. Então isso vai ficar fazendo assim. Então muitas vezes fica assim, isso não é nem recaída, isso é continuidade do processo, dependendo como for. E aí fica assim, para que existe a drogadicção? Já que você está perguntando uma visão sistêmica. Quando se vou colocar assim, quando se trabalha com, vem uma família com problemas de drogadicção, de álcool, seja qualquer dinâmica dessa, onde tem um padrão de dependente, codependente. Sempre tem um padrão dependente e codependente. Sabe o que é dependente e codependente? Dependente é o bebê. Codependente é a mamãe do bebê. O codependente sempre olha o outro e fala assim, eu tenho que cuidar, se eu não cuidar vai dar tudo errado, sou eu que cuido. Triângulo dramático é o salvador, né? Já deu para perceber? Não, eu sempre olho para ele, ele não vai conseguir, eu é que sou responsável, eu que cuido, eu que faço, eu que não sei o quê. E sempre vai ser essa dinâmica. Então é a mãe e o bebê. O dependente é sempre o bebê. Então sempre estou dependendo dessa mamãe e essa mamãe sempre depende dele. E vou colocar assim, quase 100% dos casos, não é 100%, mas é grande maioria, quando você vai fazer uma constelação. Então, por exemplo, coloca assim, o indivíduo que é dependente, os pais, e aí coloca um representante para a droga, por exemplo. A droga. E aí eu vou fazer uma pergunta. Adivinha quem olha para a droga? Vamos lá. Todos vocês, você tem ideia de quem olha para a droga na constelação? Frequentemente. Quem olha para a droga é o codependente. Não é o dependente, é o codependente. O codependente é que está olhando para a droga. É ele que favorece a entrada da droga. E, infelizmente, existe algo assim, sempre assim, é o dependente que é o problema. O maior problema não é o dependente, é o codependente. E tem algo muito simples também, que é uma regra básica, que é assim, se um filho, não precisa ser um filho, qualquer pessoa, faz algo negativo que te prejudica, você se aproxime da carinho ou você põe distância? O que você deve fazer? Porque na família com drogadicção é assim, quanto mais problema o filho tem, mais os pais se aproximam, dão carinho, atenção e amor. Então, qual é a mensagem que passa? Quanto pior você ficar, mais a gente te ama. Quanto mais você tem problemas, mais eu estarei perto de você. Então, a mensagem subliminar é, se você fizer bastante coisas ruins, eu proporcionalmente vou te dar afeto, amor, carinho e atenção. Bom, então, se é assim, cada vez que ele faz coisas piores, essa família doentiamente vai dar afeto, carinho e atenção. Frequentemente, numa família dessa, se tem outro filho, o filho que é saudável não é visto nem é valorizado. Se bobear, ainda fica assim, você também tem que cuidar do seu irmão, porque olha, ele é o problema. Então, ele vira o centro da casa. O indivíduo que tem o problema, ele que domina e lidera a casa. O resto fica tudo atrás dele. Aí ele ganha poder. Então, você dá poder para o indivíduo que tem atitudes doentias. E aí, qual é o pior para tratar? O dependente? Não, o codependente. Porque o codependente acha que é saudável e o outro que é doentio. Não é não. É o codependente que estimula essa história. Então, na visão sistêmica, é uma perpetuação da relação mãe-bebê. Quando eu olho para esse filho, no fundo, eu não estou vendo ele, eu estou vendo um bebê. Esse bebê pode ser um projeto meu, para que esse filho nunca vá para a vida e sempre dependa de mim. Pode ser que esse filho também esteja identificado com um aborto, alguém que foi excluído do sistema, e aí esse filho está fazendo a mesma coisa. E quando você vai trabalhar para ver dinâmicas de dependência, codependência, drogas, álcool e assim por diante, pode procurar que na família de origem do codependente
na geração anterior ou na outra ainda, também terá casos de dependência química, dependência emocional, dependência financeira, sempre vai ter. E aí tem uma linguagem doentia de amor. Amor é assim, quanto pior você fica, mais eu te amo. Então, eu estimulo o outro a ficar pior. Então, muitas vezes, o indivíduo, quando está identificado com alguém que foi excluído do sistema, e se isso não foi resolvido, o padrão volta. Quer ver? Dinâmica típica. Filha de alcoólatra, geralmente casa com quem? E aí você vai descobrir. Fala, não é possível. Passou, viu a mãe sofrendo por um monte de problema. A tendência ela fazer o quê? Ah, ela não casou com alcoólatra, casou com drogado. Ué, tudo igual, não é? A mesma coisa. Também vai entrar, porque amar é cuidar dos probleminhas do outro, salvadores. Ixi, vai longe, hein? Também nessa série que eu fiz lá do YouTube, também tem sobre drogadicção. Dá uma olhada, você vai ver mais coisas lá, ok? Ah, Lucilene, qual é a dinâmica de uma criança que nasce prematura e sem o orifício anal? Veja, independente se ela nasceu prematura, é porque tem alguma coisa dentro desse mundo intrauterino que não estava tão saudável assim. Alguma coisa aconteceu. Então, aqui, durante o período da gravidez, e aí você vai ver uma relação de maternagem e ver também, pesquisar sistemicamente se tiveram outras dinâmicas de gravidez com problemas. Por exemplo, abortos, tanto com essa mãe, na família anterior, que pode estar acontecendo algo assim. A questão da doença em si é o colorido que a família vai dar. Então, por exemplo, o que é típico, quando uma criança nasce com algum problema, a mãe começa assim, ah, Deus me castigou, ah, porque eu fiz alguma coisa errada, porque sou eu, aí vem a vergonha, vem um monte de dinâmicas emocionais, como assim, tem um castigo acontecendo, gozado, que culpa será que essa mãe acaba jogando nessa dinâmica? Então essa criança, além de ter um problema, esse problema ainda vem com um colorido emocional doentio, que vem da mãe, vem da família e assim por diante. Se a criança nasce com algum problema, é só ver o problema e fazer o que tem que ser feito e pronto. Sem dramalhão. Vamos ver o que pode ser feito para essa criança que é melhor. A grande questão são as reações emocionais que acontecem. Aí fica assim, Deus nos castigou. Se tiver então um aborto por ali, então foi isso que aconteceu. E aí começam essas histórias. Para a criança é ver com naturalidade e o que é que tem que fazer. Pesquisa o que é que tem por trás dessa história, se tem dinâmicas de abortos, elementos excluídos e assim por diante. Tanto nessa geração dessa mãe como anterior. Problemas anteriores do mundo intrauterino, frequentemente, tá? Porque isso vai estar envolvido. Agora, para a criança em si, é ver o que ela tem, fazer o que precisa sem dramalhão. O pior que tem essa carga emocional que fica com a mãe, fica com tudo isso. Aí essa criança não pode ser amada, umas coisas, aí vai uma confusão danada. Triângulo dramático. Eu gostaria de saber a visão sistêmica da doença de Crohn e todas essas irritabilidades intestinais, doenças antes nem faladas. Mas como não faladas? Como não faladas? A doença de Crohn é antiga, Hugo Silva. Pode ser que não seja falada. Eu sou especialista em gastro, sou gastrocirurgião. Doença de Crohn conheço desde a época da faculdade. E não é raro, não, tem bastante. Agora, todas essas irritabilidades intestinais antes nem faladas, que agora virou rotina. Olha, eu vou dizer assim, as doenças estão piorando cada vez mais, tá? As doenças estão piorando cada vez mais. Então você está colocando aqui uma grande quantidade de doenças do aparelho digestivo baixo, diverticulite, síndrome do intestino irritado, vamos colocar colite nervosa, retocolite ulcerativa, e aí vem um monte. Isso são doenças do intestino grosso, baixo, intestino baixo, baixo que é a parte final. Para que serve essa parte final do intestino? Jogar a merda para fora, né? Apesar que a doença de Crohn é do ilho terminal, mas afeta também o intestino grosso. Mas é algo assim, o que é que eu tenho que jogar para fora e eu não consigo? Quando você não consegue eliminar as coisas que não prestam,
Principalmente quando você tem dificuldade de desapego, você está apegado a coisas que já deviam ter ido embora, você vai ter uma tendência a ter esse monte de doenças aí. Dentro do traço de caráter, esse tipo de doença, vamos lá, vou dar uma dica, vai só para essas... Tem 3 fases. Todas essas doenças, praticamente todas elas que você está colocando aqui, tem a ver com a fase oral, anal e genital. Ó, oral, anal e genital. Só pela ênfase assim, ó. Intestino grosso, quando você começa a controlar, sai e não sai. O que eu ponho para fora? Qual é a minha obra? O que sai de dentro de mim? Que colorido emocional eu coloco nessas coisas que eu vou colocando para fora? Que colorido emocional, que interpretação a minha mãe, minha família deu para minha obra, aquilo que eu faço, aquilo que sai de dentro de mim. Aí você vai começar a identificar e ver que essas dinâmicas têm a ver com essa situação. Lembra principalmente de dificuldade de colocar para fora mundo emocional negativo, porque tudo que sai de mim é uma merda. As coisas dentro de mim não prestam, tenho medo de colocar isso para fora. Bom, o que está acontecendo aí dentro? Aí você vai ver nessa fase anal principalmente quando gera o caráter masoquista. Na doença de Crohn, especificamente, vai formando umas fístulas. E essas fístulas vão comunicando uma alça com a outra. Gruda, o intestino vai grudando uma alça na outra e vai formando fístulas. Então é como se formasse assim, vou dizer assim, uns túneizinhos entre uma alça e outra e fica grudando. Às vezes até pela região perianal também pode sair uma fístulazinha que muitas vezes pode ser Crohn também. E aí é interessante porque até hoje, assim, qual é a causa da doença de Crohn? Tem um monte de hipóteses, mas dizer qual é a causa mesmo as pessoas não sabem, mas sabe que pode estar ligado a alguma característica de doença autoimune, que sou eu me destruindo. Tem alguns que colocam assim, isso aqui é intolerância à lactose, lactose, leite, mãe, olha as histórias. Então tem uma série de dinâmicas alimentares que alguns falam que é isso, e aí cada época tem uma onda que começam umas histórias desse tipo, mas toda vez que tem aparelho digestivo envolvido, tem a ver com alimentação, aquilo que entra, aquilo que é absorvido, aquilo que fica, aquilo que sai. Relação com aparelho digestivo, geralmente é mãe. E o intestino, ele vai fazer a digestão emocional das coisas que você entrou. Tem alguns que colocam até o intestino como nosso segundo cérebro. E tudo aquilo que eu degluto, eu engulo, como experiência de vida, eu vou elaborar, absorver, colocar para fora. E tudo isso faz uma analogia. Se aquilo que eu estou colocando para dentro não presta, isso vai me fazer mal. Aparelho digestivo alto, principalmente. Mas aquilo que eu engulo e vou segurando e vou guardando lá dentro e não consigo colocar para fora, porque como é que eu vou pôr para fora uma coisa que eu não quero que ninguém veja? Então, olha, nem quero que ninguém veja. Muitas vezes tem segredos familiares também, interessante pesquisar. Ixi, estou dando uma orientação por onde vai, já que é vasto o que está colocando, mas realmente isso aí está vindo com cada vez mais força, mas sempre foi frequente. Sabe o que acontece? Que esse tipo de doença a maioria não conta. As pessoas têm e não conta. Se faz uma cirurgia plástica, ela fala para todo mundo. Quando opera hemorroida, ninguém fica sabendo. Por quê? Adivinha, né? Mas que isso é extremamente comum, viu? A Fernanda aqui. Boa noite, doutor Fernando. Poderia falar sobre o que está por trás das dinâmicas de relações abusivas domésticas e profissionais? Especialmente quando se trata de abuso psicológico, moral. Eu vou colocar uma coisa simples, é abuso. São variedades de abuso, mas no fundo é tudo abuso. Toda vez que tem uma dinâmica de abuso, existe um abusador e um abusado. Abusador e abusado. O que cria um abusador? Por que o indivíduo se torna um abusador ou abusadora, tá? É interessante que abusador geralmente fica assim. Quem conhece abusadora?
Abusador todo mundo conhece. E abusadora? Sabia que tem a mesma proporção? É a mesma proporção. Tem homens e mulheres. Só que o abusador fica evidente, a abusadora parece que não. Interessante, né? Então fica assim, o que tem dentro dessa história de abuso? Abuso é abuso, é ir além do uso. Então, por exemplo, quer ver um tipo de abuso que é extremamente comum na nossa cultura? Ah, eu tive filho para não ficar sozinho e para cuidar de mim. Isso é abuso. Só isso já é um abuso. Ah, o filho veio preencher minha vida. Isso é um abuso. Porque filho não foi feito para isso. Isso já é um abuso. Outro abuso, quer ver? Olha só. Você, filho, é a razão da minha vida. É a minha alegria, é a minha felicidade. Isso também é abuso, sabia? Por quê? Porque se o indivíduo começa a ficar triste, infeliz ou dando algum problema, o filho vai sentir como? Que a culpa é dele. E isso é abuso, porque eu não sou responsável pela felicidade de ninguém. Eu sou responsável pela minha. Mas se coloca isso, já começa aqui, sabia? Aqui, nessa relação, são as sementes do abuso. Depois, se eu tenho essa dinâmica, eu vou para a vida achando, por exemplo, que eu que sou responsável pela felicidade do outro. Se o outro não fica, aí eu vou fazer de tudo para o outro ficar bem. Aí o outro me bate, aí o outro me xinga, mas eu continuo porque sou eu que tenho que fazer ele ficar bem. Gente, que maluquice é essa? Veja, tem aquele que abusa da relação, abusa do indivíduo que está na relação, e tem o abusado que fica na relação mesmo sendo abusado. Veja, os dois estão doentes. Porque quem foi abusado ou se torna abusador ou fica abusador ou fica caçando situações de abuso e mistura abuso com amor. Não, isso é amor. Não, isso não é amor, isso é abuso. Ah, o outro é porque eu amo tal pessoa. Ah, eu amo a Carla, por isso a Carla todo dia me dá, me xinga, me bate. Fala, então, mas eu estou porque é amor, entendeu? Essa relação é doentia. Ela me dá um monte de coisas negativas e eu fico com ela porque eu amo, entendeu? É exatamente aí que eu tenho que amar. Eu estava comentando sobre drogadicção. É a mesma coisa, é um amor doentio. Amor doentio. Isso são situações de abuso. Veja, um filho pode abusar dos pais. Pai e mãe, vocês vão me sustentar a vida toda. Eu não trabalho e vocês me sustentam. Isso também não é um abuso? É. A questão é que os pais se colocam em situação de abuso e transformam isso numa linguagem de amor. Isso é amor? Piorou, Carla. Isso é amor? Isso não é amor, gente. Isso não é amor. Então, onde vem a raiz desses abusos? A raiz dos abusos vem da dinâmica infantil com a família de origem. Quando você começa a identificar de onde veio, porque o resto é consequência. Se na base eu me amo, então eu não permito que ninguém venha me destruir, nem as pessoas que me amam. Só porque você me ama, você não tem direito de me destruir, de falar mal comigo, de se comportar de uma forma inadequada. O que é isso? Isso não é amor, isso é amor doentio. Só que a base de tudo isso é da relação da criança com as pessoas que ela ama lá na infância. Se tiver dinâmicas abusivas, isso aí é só você ver. Você vai, passa nas casas, vai ouvindo. Teve uma época que eu andava na rua, tinha um local que era um bairro residencial. Nossa, eu passava ali perto de umas casas, começava, nossa, você é o maior traste da minha vida, que eu te odeio. Isso é mãe falando com o filho. Tá vendo? Você faz tudo errado. Isso não é um abuso psicológico? Nossa, se eu soubesse virar isso, não sei por que eu não abortei você. Escutando isso, gritando na rua. Tinha um local, eu passava, aquilo era o dia inteiro. Imagina você viver num ambiente desse. Agora, tem os abusos que são declarados e tem os abusos sutis, tá? Quando você identifica isso como adulto, você tira a criança dessa dinâmica doentia e desconecta isso de amor. Isso não é amor, tá? Aí você vai evitar essas outras dinâmicas lá na frente. Então tem a dinâmica original. Lembra assim, eu sou abusado, acontece tudo isso comigo, tá? O que acontece? Do primeiro relacionamento lá atrás,
onde você passou pela situação de abuso. Depois você só fica repetindo. Aí eu vou processar o abusador, aí eu vou fazer não sei o quem com não sei o que. Só que a raiz do problema é lá atrás. Ok? Qualquer um desses abusos, você falando, é abuso. Abuso é eu cobrar uma função de alguém que não tem a função de fazer isso. Por exemplo, o filho não tem que ficar na função de pai e mãe. Eu não posso pedir para o meu filho ou para a minha filha me dar o que minha mãe não me deu. Isso não faz sentido. Isso é abuso. Isso é abuso. Ah, filho, vocês vão ficar cuidando de mim. Olha, vocês têm que dar mais valor a mim do que a família que vocês montaram. Olha, filho, filha, vocês têm que cuidar mais de mim do que dos filhos que vocês tiveram. Que maluquice é essa? Isso é abuso. Não, vocês vão cuidar de mim. Abuso, abuso. Estou com uma paciente solteira, 46 anos, de Brasília, que está com muito medo. Insônia, pesadelos, medo de ter câncer, igual ao pai. Igual ao pai, morreu. O pai deve ter tido câncer, deve ser isso. Medo de ter algo e não ter quem a socorra. Pedra na vesícula, varizes, fascite plantar. Nossa Senhora! Ó, o que você vê nesse conjunto? Ó, lembra? Ó, olha, eu tenho isso, eu tenho medo do câncer, eu tenho não sei o que, eu tenho fascite plantar, eu tenho pedra na vesícula, eu tenho varizes, eu tenho não sei o que. Ó, tudo isso aqui. Ó. Adivinha, o que você tem que procurar? Qual é a causa principal? Esse monte de medos é porque ela tem uma grande insegurança. Insegurança. De onde vem a segurança? De onde vem segurança? Vamos lá, já falei isso aqui um monte de vezes. Segurança vem do verbo segurar. E o que é segurar? É a mãe pegando o bebê. Se aqui essa mãe pegou o bebê com amor e a criança se sente segura, você pode ter certeza que esses medos aí somem. Somem. Ah, como assim, Fernando? Isso vem dessa falta de segurança, que não, algo vai acontecer e ninguém vai estar aqui para me socorrer. Ó, medo de ter algo, está escrito aqui, estou apontando que está escrito aqui. Medo de ter algo e não ter quem a socorra. Vou fazer uma pergunta. Ela está adulta ou ela está infantil? Está na cara, né? E o que ela está revendo? A dinâmica infantil. E é interessante, quando ela fala assim, eu tenho medo, por exemplo, toda vez que um cliente chega e fala assim, eu tenho medo de ter alguma coisa, eu tenho medo que algo aconteça. Sabe o que essa palavra medo significa? A Carla sabe. O que é medo? Desejo. Medo e desejo é a mesma moeda. De um lado é medo, do outro é um desejo. Então, por exemplo, o que ela fala quando ela está falando assim? Eu tenho medo de ter câncer igual o meu pai. Isso aí chama identificação melancólica. Ela está querendo ter um vínculo maior com o pai. Qual é a fórmula de ter um vínculo maior com o pai? Muitas vezes pegando a mesma doença, a identificação melancólica. Eu consigo ficar perto do meu pai através da doença. Numa situação dessa aí, por exemplo, só pelas doenças, esse monte de doenças que está falando aí, que está falando algo interessante, dificuldade de dar um passo e seguir em frente. Isso aí teve presa a mãe e provavelmente faltou a função paterna. E aí ela está aprisionada. Tanto é que ela tem varizes, ela tem pernas que não andam, ela tem pedra na vesícula, está segurando, fascite plantar, que os pés não caminham. Ela não foi autorizada nem abençoada a seguir em frente. Quem é que faz essa função? Siga, vai, você é capaz, eu confio, você é capaz. Pai. E o que está acontecendo? Ela está prisioneira. E onde ela está, não está bem, mas não consegue avançar. Vai ter dificuldade de tomar decisões, dificuldade de montar relacionamentos. Se ela achar algum relacionamento amoroso, é no fundo para que você cuide de mim. Ou então faz o oposto, eu vou ter alguém para que eu cuide. Isso está mostrando, pelo tipo de doença que está falando, e é interessante que eu estava vendo, ela é solteira. Solteira. Adivinha por que não casou? Porque não pode ter homem. Não pode. Adivinha onde ela está presa? Quem cuida de quem? Se eu começar a perguntar um negócio desse, eu vou perguntar, o que foi a maternagem modelo de feminino? Só pelas doenças, esse tanto de doença que você descreveu aqui que ela tem,
Provavelmente é grudada na mãe. Odeia, está grudada, mas odeia. Não sei se a mãe está viva ou se está morta. Qual é a grande função dela? E aí tem, no fundo, ela tem um desejo de ir embora, de morrer e ir embora. Olha lá, isso é um tema do Congresso, hein? Vida e morte, vida e morte. Tem um desejo. O que segura ela na vida? Quem cuida dela? Quem deveria cuidar? Se você pegar essa linha, você vai ver onde está a base, de novo, procurar aqui, ó. Tenho certeza que isso aí tem um enrosco enorme com a mãe. Ela não pôde ir para a vida e provavelmente foi cortada as asas e mostrado para ela, lá fora não serve, lá fora não presta, as coisas não funcionam. Então, ela não teve isso aqui. Fica aqui, aqui a gente te ama, aliás, aqui você, a família é tudo na vida, a nossa família, né? Não o mundo lá fora. Sexualidade dela, adivinha como é que ficou? Estou na dúvida se ela tem autonomia financeira. Se ela tiver autonomia financeira, é para cuidar de quem? Será que é dela ou cuidar de outra pessoa? O que ela fez com a energia de maternagem? Se ela não sabe colocar limite, distância das pessoas que abusam dela, porque aqui também tem um abuso, abusa, o que vai acontecer? Se você não souber falar não para as pessoas que vão sugar a sua energia de vida, ela vai ter tendência, por exemplo, a ter um câncer. Por exemplo. Por quê? Porque é uma personalidade cancerígena. Ok? Observe e veja aonde está a dinâmica de maternagem, e porque no fundo ela tem que ser mãe dela mesma. A criança dela está gritando, esperando que um adulto venha e cuide dela, dê segurança e leve ela para a vida, para um lugar melhor. A questão que ela não teve na infância e o adulto dela não está fazendo. Então, o que você vai ter que trabalhar com ela? Hein, Tico? Virar adulto e cuidar da própria criança. Entender a dor da criança e cuidar dela. Ok? A Luísa. Falando em aborto, gostaria de saber quais situações normalmente você acha que pode ter dinâmicas de aborto. Bicho! Luísa, tem um monte de situações. Vamos lá. Como é que eu posso responder 500 respostas numa frase? Eu vou falar assim, por exemplo, uma dinâmica de aborto. Quando a pessoa começa a abortar uma série de dinâmicas de vida. Então, por exemplo, eu posso abortar meus relacionamentos, eu posso abortar meus projetos. Monto um projeto, daqui a pouco ele não funciona. Monto uma relação, ela desaparece. Tudo que eu vou fazendo parece que não tem fim, fica no meio do caminho, Um monte de coisa. Aquilo não consigo. Isso já me chama a atenção que pode ter uma dinâmica de aborto. Entendeu? Estou pegando assim como algo geral, mas isso você vai ver em várias situações. Começa a observar, nada, não consigo terminar nada funciona, tudo acaba, começa e não vai. Começa a faculdade, mas não termina. Começa não sei o que, não termina. Entra no emprego, daqui a pouco estou fora. Faço o que, daqui a pouco acaba. Ué, não dá continuidade. Os projetos não funcionam, tanto profissionais, afetivos, assim por diante. Eu já vou pesquisar se tem dinâmica de aborto, tanto dessa pessoa como dinâmicas anteriores. E mesmo essa pessoa tendo aborto, eu vou pesquisar dinâmicas anteriores, que tem uma força de aborto. Quando tem uma dinâmica de aborto muito forte em gerações anteriores, a tendência é que exista mais dinâmica de aborto nas outras gerações. Tem algo que puxa o sistema para criar essa dinâmica de aborto. Então, eu vou procurar ver se não tem mais dinâmicas lá atrás. Ok? Resumindo, acho que é isso. Como consigo descobrir em uma constelação se o constelado é adotado? Acaso ele não saiba como devo proceder? Bom, a constelação vai mostrar uma dinâmica interessante. Frequentemente, a gente descobre por acaso. Existem, muitas vezes dá para desconfiar. Dá para desconfiar pela conversa, pelas coisas, pela dinâmica. Mas frequentemente, a grande maioria das vezes, é um achado da constelação. Representando o pai que não sente que é filho. E aí é comum, por exemplo, o representante do pai ou da mãe, o representante,
Falar, mas eu não sinto que ele é meu filho. Isso não quer dizer necessariamente seja adotado, porque às vezes existe um processo de identificação. Essa mãe está vendo esse filho, mas está identificado com alguma outra história. Mas quando você suspeita, algo que eu faço, veio algo, uma suspeita, eu peço para o representante desse filho falar: você é o meu pai, ou você é minha mãe. E aí eu observo a reação dele, se aquilo sai. Na dúvida, eu posso colocar uma outra pessoa. Eu escolho, por exemplo, um outro homem e coloco lá. E aí eu vejo a reação que acontece. Eu estou colocando com a intenção de ser um provável pai. E aí, de repente, agora experimente falar para esse: você é o meu pai. E aí, de repente, aquilo flui naturalmente. Aqui tem uma dinâmica que sugere adoção, sugere. E aí você fala assim: como devo proceder? Bom, como você acha que você deve proceder? Porque na constelação vai aparecer essa dinâmica. Ah, então agora estou vendo, é certeza absoluta que tem uma adoção? Não, não é certeza absoluta. Mas tem alguns indícios. Fala, olha, pode existir uma grande possibilidade, existe uma possibilidade desse pai não ser seu pai, ou dessa mãe não ser sua mãe, que às vezes não é só adoção não, hein? Às vezes não é só adoção. Por exemplo, eu sou filho da minha mãe e de repente descubro que aquele homem não é o meu pai. A mãe é, mas o pai não é. E isso aí é extremamente comum. Tem uma pesquisa que eu vi na Inglaterra que em torno de 10% dos filhos na Inglaterra não são do pai que eles acreditam que sejam. Isso na Inglaterra, hein? Aqui, na USP, aqui em Ribeirão, o departamento de genética começou a fazer um estudo genético de famílias, então estava pegando voluntários, pegando pessoas lá para fazer esse estudo. E sabe o que aconteceu? Começou a dar uma série de problemas. Eles começaram a descobrir que as famílias que eles estavam pegando, os filhos não eram dos pais, não era daquele pai, e o pai acreditava que era, mas não era. E aí, tanto é que esse estudo teve que parar, que a coisa ficou numa proporção tão grande que eles optaram por parar o estudo. Não, vamos parar, que isso aqui está dando mais problema. Isso aqui é extremamente comum. Agora, existe uma grande possibilidade, tira até grande. Ó, como você viu, tem uma possibilidade, de repente. Não, mas não aceito. Existe uma possibilidade, é possibilidade. Veja se isso faz sentido. É interessante que para muitos, a hora que vê essa possibilidade, é como se alguma coisa aqui dentro entrasse em ordem. Fala, nossa, agora faz todo sentido do mundo. E aí você liberta a pessoa de uma coisa, porque aquilo, no fundo, ela sempre desconfiou. Tem alguma coisa aqui. E isso ajuda demais o indivíduo. Mas você pode falar, tem uma possibilidade. Não sei, tem uma possibilidade. Se você quiser realmente ter certeza, converse com seus pais, faça o exame de DNA e veja, mas é só uma possibilidade. Eu nunca posso afirmar. Mas como que eu devo proceder? Falar o que você viu, como qualquer outra constelação. Qualquer constelação. O constelador vai mostrar o que tem lá. Tá? Senão fica assim, o cliente não está pronto, eu não posso mostrar nada para ele. Então o que você está fazendo? Omitindo? Mentindo? Por quê? Qual é a grande dificuldade? Geralmente a dificuldade é do constelador lidar com o problema, não com o cliente. Não com o cliente. O que você está falando é uma probabilidade. Fala, olha, o que deu para ver aqui que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Algo estranho. Tem alguma dinâmica dentro do sistema, algo desse tipo, que pode ser que alguém nessa família não seja pai realmente, que você esteja carregando essa energia, de repente seu pai é seu pai mesmo, mas se tem alguma coisa na família que está acontecendo, é uma probabilidade. E aí o cliente vai levar essa informação para frente e aí ele faz o que ele achar melhor, porque ele é adulto. Por isso a gente só trabalha com o lado adulto do cliente. Nunca infantilize. Você tem que estar sempre com a realidade por trás de você. Se você é constelador, você trabalha com a realidade, não com fantasia nem ilusão, tá? O Bruno, oi Fernando, uma cliente tem dificuldade de falar não e de se posicionar, ela foge de conflitos. Seus pais brigavam muito quando ela era criança.
Ela disse que sentia desespero e muito medo. Como ajudá-la? Vou falar a coisa mais simples do mundo. Ela ainda continua nesse lugar infantil, né? Ela não consegue tomar nenhuma atitude. Quando que ela vai sair desse lugar infantil? Que ela fica à mercê do que está acontecendo aqui fora. Não consegue falar não, não consegue se posicionar. Diante de um caos familiar desse, o que vai acontecer? Ela vai, pela dinâmica dela, buscar reproduzir sempre essas confusões. Por quê? Porque ela aprendeu a viver isso. A família, isso é tão familiar, né? Então ela acha que amar é isso, essas coisas são assim. O que vai ter que fazer é o que tem que fazer com todo mundo. Tem que aprender a se tornar adulto e tirar a criança desse lugar. E olhar para os pais e para a mãe e colocar o lado saudável dos pais dentro dela e colocar o lado doentio para fora. Para fora, falando tanto de problema de intestino grosso, que é exatamente isso aqui, ó. Por exemplo, essa cliente aqui com essa dinâmica, ela tem uma tendência a ter um monte de problemas de intestino grosso, por exemplo. Por quê? Porque ela não consegue colocar para fora a raiva, as emoções negativas, então ela engole e guarda. Isso aqui pode desenvolver problema da parede digestiva, aquele monte de coisa que estavam falando de intestino grosso. Também pode desenvolver câncer, porque ela não sabe falar não. O outro vem. Também estavam falando de história de abuso, pronto. Ela também vai ser sempre abusada, porque ela não consegue falar não. Quem não consegue falar não, vive abusado. Outra dica de abuso. A pessoa que tem dificuldade de falar não é porque é abusada. Eu não consigo falar não. Então eu deixo o outro fazer o que quiser comigo. Me invade, me enche o saco, rouba minhas coisas, me xinga. O que é isso? Isso é abuso. Isso é abuso, ó. Vem de uma família assim, ó, tá vendo? Essa família assim, vem... A criança não se posiciona, não tem ninguém que cuida dela, ninguém vê as necessidades dela. E ela sobrevive, ela tem que ficar lá parada e sobrevivendo. Ela ainda está nesse lugar. O que tem que fazer? Simples, ela tem que ser adulta e, como adulta, tirar a criança desse lugar e, por exemplo, numa constelação, o adulto entra e coloca lá, querido pai, querida mãe, hoje eu vou tirar minha criança desse lugar e levar ela para a vida. Vocês não foram bons pais para mim, vocês não viram a minha necessidade. O que está fazendo? O adulto está verbalizando os sentimentos que a criança escondeu. E aí eu estou verbalizando. E a questão é, querida mãe, querido pai, eu amo vocês, odeio os problemas que vocês carregam. Eu amo você, odeio as loucuras, essas bagunças, essas confusões que vocês fizeram. Veja, eu amo meu pai e minha mãe, odeio a doença que eles carregam, esses distúrbios emocionais. Ponho no meu coração só as coisas boas que vocês puderam me dar, como pai e mãe. E ponho distância, deixo no passado esses conflitos, essas brigas, tudo isso aí. Isso chega. E aí eu levo a minha criança, tiro a minha criança desse lugar e levo para a vida, e coloco para a criança. A partir de agora, eu sou seu pai e sua mãe, eu vou ouvir você, eu vou cuidar de você. Eu tirei a minha criança da história traumática e falei o que tinha que ser falado, que a criança não conseguia, mas o adulto fala. E eu vou falar para quem? Para o meu pai e para a minha mãe. Que lado do meu pai e da minha mãe? Lado adulto ou lado criança? Lado adulto, porque senão os representantes infantis vão falar, não, você porque não gosta, você não me ama, porque eu fiz tudo, porque você não olha para mim. Os representantes dos pais, quando são crianças, começam esse joguinho, porque nunca vão assumir, é você que não cuidou de mim, você não me valoriza. Então, põe tudo como criança e põe o representante adulto. Aí fica a conversa de adulto com adulto. E aí arranca, tira a criança desse ambiente infantil. Caso contrário, essa pessoa com essa característica infantil, sabe o que vai acontecer? Sempre vai entrar nessas dinâmicas, sempre. Você vai, solta, ela cria uma dinâmica desse tipo. Por quê? Fidelidade à doença da família. Ok? Então, pessoal, um grande abraço para todos vocês, um beijo. A Carla também está mandando um abração e um beijo para todos vocês. Tchau!